Bom dia. Bom dia, gente. Me escutam bem? Tá. Então vamos. A gente vai procurando essa postura de meditação. E eu queria que a gente fosse se dando conta de que a postura não é uma coisa que nasce imediatamente pronta. A postura é uma coisa que vai se construindo. Então, quando você se coloca na postura, permita ao corpo ir construindo a postura, através, às vezes, de pequenos movimentos, outras vezes de movimentos amplos. Às vezes necessitando de um espreguiçamento ou de um alongamento. E talvez a postura nunca chegue exatamente a ser completamente pronta. Um asana é sempre alguma coisa num estado de transformação. É que essas transformações chegam a um momento que elas ficam assim muito pequenas. Mas num asana, o tempo inteiro eu aplico a minha atenção e vou fazendo os microajustes necessários nas tensões, nas pressões, nos alinhamentos e posicionamentos. Então, nesses próximos instantes, procura não tratar o seu asana como uma coisa pronta, mas sim como algo em constante construção. E vai procurando diminuir ou remover qualquer tipo de diálogo com relação à construção da postura. Vai deixando que essa postura em estado de transformação seja assim cada vez mais espontânea a partir do corpo. Um diálogo sem palavras, corpo com corpo, o corpo que capta e o corpo que ajusta. Há um diálogo sem palavras a partir dessa circulação de informações.
Fazemos então nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então traz bem o queixo na direção do alto do peito. E cresce com a nuca lá para cima, como se isso puxasse a sua coluna inteira, tracionasse um pouco mais a coluna. Então a ênfase não está no queixo que se aproxima do peito, mas a ênfase está na nuca que vai lá para cima. É como se você se pendurasse pela nuca e vai tentando deixar a coluna leve. A ponto até mesmo de poder relaxar a região anal, relaxar o assoalho pélvico. Manter uma ação mais abdominal. E volta. Vira a cabeça para a esquerda, como se fosse levar o queixo por cima do ombro esquerdo. Volta. Vira a cabeça para o lado direito. Volta. Leva o queixo lá para o teto, como se fosse puxado para o teto. Como se pendurasse pelo queixo. Como se pendurasse pelo queixo, sentindo alongar até a região do púbis ou do umbigo.
Volta. Leva os dois braços estendidos lá para cima, estende, cresce. Isso, as mãos penduradas lá no alto ajudassem a tracionar a coluna inteira. Compacta um pouco mais o abdômen, estreita um pouco mais a cintura. E volta. Apoia as mãos no chão, à frente dos pés, inclina o tronco lá para frente. E vai deixando alongar bem atrás do quadril. Alongar a região lombar. Você muda um pouquinho o posicionamento do corpo e vai tentando agora levar o topo da cabeça no chão. Isso faz com que a coluna se arredonde mais. Procura essa sensação de que abre pela parte de trás da coluna. Aciona essa puxada do canal da uretra, da raiz do umbigo, e projeta essa força interna na direção do espaço entre os rins, como se essa parte começasse a ser assim empurrada para cima, e o cóccix no chão, o topo da cabeça na direção do chão e a área entre os rins empurrada para cima. E a partir dessa força que empurra para cima, começa a voltar. E quando voltar, para mais um pouco no asana. E acompanha por mais alguns instantes, outra vez, esse processo de ajustes, esse estado de transformação, esse diálogo sem palavras, de corpo para corpo, a partir da circulação das informações.
Então, com a coluna toda ereta, sem nenhuma dobra, comece a inclinar o seu tronco para um lado e para o outro, mas como se a coluna fosse um bastão, danda, ela não dobra, ela inclina para um lado e para o outro. E vê o quanto você pode inclinar sem que a coluna comece a apresentar curvas. Sem que você perca a sua base, o seu centro de força que te sustenta. E o corpo vai para um lado e para o outro e você não precisa se apoiar nem para ir nem para voltar. E você não precisa fazer nenhuma curvatura com a coluna. Então o centro de força é muito engajado. E vê até onde você pode inclinar sem sair do seu centro, sem perder esse centro, sem perder a base, sem perder o apoio dos isquios. E vai parando no meio. Então, passamos a Bhadrasana. As plantas dos pés unidas, os joelhos separados. As mãos seguram nos pés ou nos tornozelos. Cresce com a coluna. Começa a arredondar sua coluna lá para trás, como quem vai querendo levar o topo da cabeça na direção dos pés. E empurra bem, a partir da sucção da uretra, essa área entre os rins, lá para trás e para cima, enquanto vai tentando, com a ajuda dos braços, aproximar o topo da cabeça dos pés. E a partir dessa força que você cria e que te empurra para cima, você volta. Então é o centro de força que te traz de volta. É o centro de força que sustenta a coluna ereta. E de novo, com a coluna toda reta como um bastão, a gente vai inclinando de um lado para o outro. Não deixa fazer curvas, curvaturas, dobras. As mãos seguram ou nos pés ou nos tornozelos. E vê qual é a sua amplitude desse movimento de pêndulo agora. E o tempo inteiro, o topo da cabeça vai tentando se distanciar do quadril. O tempo inteiro a coluna vai tentando crescer. E ela vai pendulando como um bastão, de um lado para o outro.
Não são só as mãos que te trazem de volta, nem os braços, é o centro de força. Como se fosse uma espécie de um elástico que você estica enquanto inclina e depois ele te traz de volta. E para no meio. E vê se pode ter a sensação de que mantém a coluna ereta e você vai se encaixando nesse estado de asana. Vai deixando a postura se ajustar, se transformar nesse diálogo sem palavras. Volta os joelhos para cima, apoia os pés no chão. Abraça os joelhos. E, se possível, tira um pouco o apoio dos pés e fica só com o apoio do quadril no chão. Cresce com a coluna. E volta o apoio dos pés. Vai estendendo e afastando as pernas o máximo que você puder. As pernas estendidas e afastadas. E no primeiro momento, arredonda bem a sua coluna lá para trás. Empurra essa área entre os rins lá para trás. E depois começa a tentar trazer o topo da cabeça no chão. Isso indica só uma direção, né? Então você vai se curvando à frente, o topo da cabeça vai na direção do chão e você continua criando essa força que empurra a área dos rins para trás e para cima. E não importa o quanto aproxima ou não do chão, mas vai tendo duas forças opostas, uma que leva a cabeça para o chão, a própria gravidade já faz isso, e outra que você cria, que empurra essa área entre os rins, para cima e para trás, que se opõe, se contrapõe à gravidade.
E volta. Coluna ereta. Se te ajuda, mantenha os braços suspensos na mesma linha das pernas. Isso pode ajudar a manter a postura. E começa a fazer então inclinações para um lado e para o outro. A coluna como um bastão. Às vezes também pode ajudar a manter as mãos nessa linha do eixo. Sem criar curvaturas, a coluna reta, inclinando para um lado e para o outro. E vai percebendo o que acontece no seu quadril. Como o quadril vai se torcendo. O apoio de um isquio e de outro. Ao mesmo tempo vai tentando crescer com a coluna. O topo da cabeça se distanciando do quadril. Vai parando no meio. Aproxima as pernas estendidas. Arredonda a coluna lá para trás. Empurra essa área entre os rins lá para trás e vem inclinando o tronco à frente. Paschimottanasana, a pinça. E você sustenta essas forças de oposição. Essa força interna empurrando a área dos rins lá para trás, enquanto os braços puxam e tracionam um pouco o topo da cabeça na direção dos pés. E volta. E a gente vai fazer algumas torções. A mão direita apoia na parte externa do joelho esquerdo, a mão esquerda no chão lá atrás da coluna. Vira o ombro esquerdo bem para trás, ajuda com as mãos que fazem alavancas. E volta. E vai para o outro lado. E a gente vai fazer isso combinado com a respiração.
Inspirando, você volta. Expirando, você torce. Inspirando, você volta. Expirando, você torce. Segue no seu ritmo. Como se a cada torção pudesse avançar um pouquinho mais. Fazendo respirações lentas, mais lentas que você puder. Quando voltar ao meio, você para. E mais uma vez, inclinação do tronco à frente em Paschimottanasana, na pinça. E procura a sensação de que alonga toda a cadeia posterior. Esse esticar dos elásticos. A postura em constante estado de transformação. Esse diálogo silencioso entre o corpo atento e o corpo que informa, transmite informações sensoriais. E volta. Postura de meditação. Deixa a postura aí se construindo. Percebe que ela carrega o que já foi feito até agora. O que já foi feito informa o corpo de alguma maneira. Começa a aprofundar a sua respiração. Respirações vão sendo mais profundas, vão sendo mais lentas. Mas você não vai de uma vez, assim como a postura se constrói aos poucos. A respiração profunda também se constrói aos poucos. Vai acionando e envolvendo na postura a região anal, genital, umbigo.
E lá por dentro, na junção desses fios internos, constrói essa trama. Essa trama não se desfaz com os ventos da respiração. Intensificando um pouquinho mais a sucção a partir da uretra. Procura esse espaço entre os rins, como se respirasse por essa área entre os rins. Empurrando isso um pouco mais para cima a partir de uma pequena elevação do esfíncter anal. Leva essa força de expansão, essa espécie de pressão que se expande para o espaço em torno do coração. Como se quisesse descomprimir essa área do coração. A respiração se aprofunda, mas ela é profunda num nível onde você não perde a trama que envolve o Kanda, não perde essa área entre os rins e não perde a área em torno do coração. Procura descomprimir também esse espaço acima do coração até o nível das clavículas, no nível da ponta superior dos pulmões. As respirações são suaves, como se você mal sentisse a passagem do ar pelas narinas. O ar que vem de dentro não empurra com força o ar de fora, ele se mistura, se dissolve. O ar que vem de fora, ele se dissolve com o ar de dentro. E com uma respiração bastante suave e profunda, procura direcionar essa passagem do ar para o topo das narinas, para essa área próxima aos olhos, a região olfativa, o espaço onde a gente sente o olfato. É como se você sugasse o ar, ou esse tipo de vapor que se mistura, lá para cima, suavemente. E com isso, vai verticalizando um pouco mais a sua respiração. E vê se você pode alcançar a ponta superior dos pulmões, lá perto do nível dos ombros.
E você vai inspirando como se cheirasse o ar que entra. E vai expirando também como se pudesse sentir o olfato desse ar que sai. Então a respiração passa muito perto do espaço entre os olhos. Procura reconhecer a luminosidade que passa pelas pálpebras fechadas. Sem perder essa qualidade da respiração, nas inspirações, quando você leva o ar para o topo das narinas, é como se fosse sugando alguma coisa pela região anal, pelo canal da uretra, pela raiz do umbigo, que passa em torno do cândano, que expande um pouco essa área entre os rins, que cria essa força de expansão em torno da área do coração, que vai do coração para cima, ajudando a direcionar a respiração para a ponta superior dos pulmões, a garganta livre, glote aberta. E vê se você chega com algum tipo de sensação de uma pressão da respiração lá dentro da área da cabeça. Como se a gente pudesse reunir numa mesma área a sensação de luminosidade, esse estímulo olfativo e a pressão que vem por esses ventos movidos pela respiração. Respirações profundas e lentas, cada vez um pouco mais profundas, cada vez um pouco mais lentas. Então, vai diminuindo essa intensidade das sucções que vem pelo canal da uretra, região anal. Vai direcionando a passagem do ar pelos seus caminhos mais baixos, ao invés de direcionar lá para o topo do nariz. Percebe o que muda.
em relação à luminosidade, em relação aos ventos internos criados pelo bombeamento da respiração. Deixa o corpo pesar. Relaxa mais o assoalho pélvico, relaxa mais o abdômen, a respiração se desloca lá para baixo. Nós nos deitamos de costas. Quando deitar, mantenha os joelhos flexionados, os pés apoiados no chão. Assoalho pélvico e abdômen bem relaxados e deixe a sua respiração acontecer por esses movimentos abdominais. Então, se for confortável, estende as pernas. Shavasana, assim como outros asanas, também é uma postura em constante transformação. Talvez não pela forma, não de forma visível, mas internamente. E pelos próximos instantes, procure esse diálogo sem palavras, onde a atenção e as informações sensoriais conversam de forma a desfazer tensões, a deixar o corpo mais entregue, sem nenhum controle. Deixe isso acontecer através de um diálogo silencioso, sem ser racional.
Não se deixa perder desse diálogo silencioso, essa circulação, onde você envia atenção e recebe informações sensoriais que se transformam em percepção. E o corpo compreende essa linguagem e se ajusta, se solta, descontrai. Vê se o seu cérebro gosta desse diálogo sem palavras. E ainda nesse diálogo silencioso, vai se virando um pouco de lado e se sentando. A postura de meditação se constrói e o corpo sabe construí-la. Não precisa ser racional. E por mais um minuto, essa presença silenciosa na postura de meditação, em estado de constante construção. Então retoma algumas respirações mais profundas, movimentos que tiver vontade. E assim a gente vai concluindo essa nossa prática. Bom dia, obrigado pela companhia. Até amanhã.
Valeu, gente. Hoje teve som dos bem TVs que estavam aqui fazendo um escândalo. Até amanhã.